Então, qualquer uma de nós pode ter o poder que for. Todas as mulheres que sentaram na mesa comigo no meu podcast, Delegada Dá o Papo, foram vítimas de algum tipo de violência. E não tem autoridade melhor do que isso, né? As mulheres, a senhora que tá aí na luta, na trincheira, entrevistando mulheres que passaram pela situação. Mulheres líderes, mulheres que hoje ocupam posições de poder, mulheres com escolaridade. Não, porque a classe mais baixa é que sofre mais. Não. Isso é um erro. Isso é um erro. E até hoje, né, 2026, foi semana passada no trabalho, até me irritei um pouco com o policial. Aí o policial falou assim pra mim, é inadmissível, né, uma mulher que tá sofrendo violência, ela fica em casa porque ela quer. Ela não sai disso porque ela não quer. Então, eu não tenho pena. Eu que não quero atender violência, vítimas de violência com a mulher, porque chego lá, a mulher fala, bateu no meu marido. Não sei o quê. Eu não quero atender, não, porque eu acho o seguinte, se a mulher tá sofreu uma vez, sai. Eu falei, não é assim. Você tem que entender o ciclo da violência que a mulher passa. Você tem que entender que aquela mulher, ela tá emocionalmente, psicologicamente envolvida naquela violência. Então, muito me preocupa que um policial falou isso pra mim, na minha cara, sabendo que eu trabalho com criança e adolescente, que embora não seja mulher, mas tá vinculado, né, ali, e falou isso na minha cara, assim, mesmo a gente tendo capacitado tantos policiais. Toda hora tem um curso para os policiais fazerem, e mesmo assim ele tem esse pensamento. Não é falta do estudo dele, não é falta de capacitação oferecido pela corporação. É o pensamento dele, um pensamento cultural, né? Então, assim, eu acho que falta muito ainda para a gente caminhar como sociedade, né, como agentes públicos, para que isso caia, essa barreira caia, de culpar a vítima. Ela tá ali porque ela quer. Até eu quando falo para algumas mulheres, eu falo, a porta está aberta, por que ela não sai? E você ouvir várias mulheres, vamos dizer, mulheres que financeiramente e economicamente independentes, por que ela não sai? Porque emocionalmente ela tem dependência emocional. É dependência emocional. E aí você tem a questão dos filhos, a questão da vergonha, a questão da família. Todas essas questões questão cultural, você vai ser uma mulher separada ou vai ser uma mulher que viveu violência, e as pessoas ainda têm muita dificuldade com isso. Estamos avançando, claro, nessas denúncias, porque a gente pode perceber o aumento, como eu falei, da violência psicológica lá no dossiê Mulher e no anuário, no Fórum de Segurança Pública, no anuário está lá escrito também, e que a violência psicológica, ela não é só aquela violência psicológica em casa, ou aquela... o stalking é uma violência psicológica, as pessoas esquecem. A ameaça é uma violência psicológica, as pessoas esquecem, as humilhações, essa história que eu contei agora da comida, é uma violência psicológica. É claro, a gente tem que ficar muito atento do caso a caso para não ter qualquer tipo de injustiça. Ou generalização. Fato né? A gente tem que ouvir as duas partes. Eu sempre fui uma delegada que sempre ouvi os homens. Sempre ouvi. Eu vou contar um caso interessante que aconteceu comigo. Conte-nos. Eu era delegada no interior e a vítima, uma mulher, foi fazer um registro de ocorrência de uma lesão corporal contra o ex-companheiro, porém moravam na mesma casa. E nós intimávamos ele e ele não ia, não comparecia. Eu falei, não, desobediência, vamos atrás desse cara. Chegamos lá na porta dele, não, ele não tá, ele tá internado. Aí fomos lá, no hospital. Chegamos lá no hospital, simplesmente, ela tinha jogado a panela de feijão no pênis dele. E foi aí que ele revidou a agressão com o empurrão. Aí a história
eles eram separados, estavam separados, morando na mesma casa, e ele saiu e voltou de madrugada. Ela esperou ele voltar e jogou feijão quando ele estava dormindo. Simplesmente, ele estava com queimaduras. Então, se não tivesse esse cuidado de ouvir as duas partes, não chegaria à conclusão. E ele relatou: eu estava dormindo quando eu acordei e simplesmente empurrei. Aí foi aí que a gente teve o cuidado de ver o exame de corpo de delito dela e ver que as lesões realmente estavam ali de acordo com o modus operandi que ele, né, com a dinâmica do fato. Compatíveis, né? Conforme ele falou. Então, você tem que ouvir para você entender. Isso é importantíssimo. Até mesmo para você entender a forma que, por exemplo, um grupo de homens pode pensar. Sim. Né? Por exemplo, você não tem como um homem da cidade da mesma forma que um sertanejo. Você tem que abordar de formas diferentes. Com certeza. Até porque a cultura é diferente, né? O modo de pensar Cultura totalmente é diferente. Então, né, como a gente... Agora isso evoluiu, graças a Deus, mas os próprios crimes sexuais, quando a gente começou a estudar direito, quando eu comecei a estudar direito, você tinha que estudar cada caso a caso, porque uma menina do interior não pensava da mesma forma que a menina da capital, e aí as decisões eram diferentes. Não. Hoje não. Hoje não. As decisões são idênticas. Então, Sim. Então você não pode admitir que uma garota de 12 anos case com um cara de 50, 60 anos. Então, Você não pode admitir isso. tocando nesse assunto aí, falou agora, a senhora acabou de falar sobre a pressão que as redes sociais fazem, né? E esse é um caso. Esse é um caso. A pressão que a rede social fez, né? E aí foi dada uma decisão, né, contrária. Primeiro foi dada a decisão a favor. Ah, sim, Né? da menina de 14 anos. De 14, eu acho, com 12. Acho que Era 14 Acho que ou é 12? 12, acho que é 12. 12, com um homem de 35. 35. Aí houve a pressão das redes sociais e parece que houve a reversão. Foi. Mas como é que eu posso... Olha aqui, gente. Olha como é que eu posso tratar um caso como eu tive, um caso no interior, que moravam 3 pessoas. A mãe, o padrasto e uma menina de 14 anos. E a mãe foi fazer um registro de ocorrência de violência. Violência do cara contra ela, de lesão corporal. E foi fazer um registro de estupro, né, contra o cara, né, a filha foi vítima. E semanas depois essa filha foge com o cara, está apaixonada. Como é que essa mãe vai controlar alguma coisa? Como é que eu vou atrás? Como é que essa mãe vai atrás dessa filha? Onde que essa filha está? Ela fugiu, apaixonada pelo padrasto. Mas é um caso, 1 milhão. Sim. Aqui está citando vários tipos de casos. Ele foi indiciado, obviamente, né, pelos 2 crimes. E quando ela retornou ao Rio, a menina, obviamente, prestou declarações e seguiu na forma da justiça. Mas imagina. É muito difícil. Já vi casos de adolescente apaixonada pelo pai. Cultural, às vezes interior tem isso, às vezes no interior do país tem isso. Mas enfim, hoje não. Hoje a lei é idêntica para todas, né, e para todos. Então, você não tem como ter relações sexuais com um menor de idade.